E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 6º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar o link do meu Drive aqui na descrição do vídeo. Lá você consegue baixar esse e outros materiais que você pode precisar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP e outros vídeos que podem ser úteis para vocês. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber os conteúdos novos que aparecem por aqui. E siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso, então bora lá. Aula 5. Produzindo o lead. 1. A seguir ao lead de uma notícia que foi elaborado exclusivamente para esta atividade. Você deverá ler esse lead e, a partir dele, criar o título manchete e o subtítulo linha fina. Então, aqui, nós vamos considerar que esse lead, que ele está escrevendo aqui na versão inglesa, tem a versão abrasileirada também, né, que se escreve lead. Enfim, aqui, então, ele quer o seguinte, né, ele deu o lead, que está aqui embaixo. E aí, baseado nesse lead, ele quer que a gente crie o título e o subtítulo. Então, daí o lead é: um gato que caiu em um bueiro destampado nas proximidades do residencial Morro Branco, na Rua da Saudade, Natal, Rio Grande do Norte, foi salvo neste domingo, 31, por membros de uma família que passavam pelo local e escutara os miados do felino. A família resolveu adotar o animal. Diogo Ferreira, de 34 anos, resolveu cuidar do animal, porque, conforme explicou, a família já estava em busca de um animal de estimação. Diogo diz que o seu filho, o pequeno João Pedro, de 6 anos, adora animais. Então, aqui, o que eu fiz, né? A proposta era pegar o que tinha aqui nesse lead e transformar em título. Então, eu fiz um título: gato que caiu em um bueiro é salvo e adotado. O título da notícia, né? Sempre tem que dar esse ar ali de atualidade. E depois o subtítulo linha fina, que é a parte que vem entre o título e o lead, vai ser ali realmente uma linha fininha, né? Com um pouquinho mais de informação do que está no título, mas ainda menos informação do que está no lead. Então daí ficou: um gato caiu em um bueiro em Natal, Rio Grande do Norte, e foi salvo por uma família que o adotou. 2. Agora é sua vez. A partir das informações a seguir, redija o lead de uma notícia, considerando que ela seria publicada em um jornal de grande circulação em todo o estado de São Paulo. Então aqui ele tem um quadrinho com algumas informações para que vocês façam o lead da notícia aqui nesse espaço que tem aqui embaixo, que por sinal é grande demais para fazer um lead. Vocês não vão usar tudo isso de modo algum, tá? Que o lead não pode ser longo. Então o que acontece? Relembrando o que é o lead, é aquele trecho que vai vir, né, entre o título e o subtítulo e o corpo do texto. Então, ele vai estar ali porque o público, ele lê o lead e ele pensa: esse assunto me interessa, vou ler o texto todo. Esse assunto não me interessa, não vou ler não, né? E aí ele dá essa noção para o leitor e ele passa um resumão para o leitor do que aconteceu, para o leitor conseguir tomar essa decisão, se ele quer ler o texto ou não, né? Se interessa para ele ou não. Portanto, ele tem que responder essas perguntas: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, na questão 2, ele deu essas informações para vocês, né? Com quem aconteceu? Com diretores e professores de escolas públicas de São Paulo. O que aconteceu? Eles promoveram uma ação para estimular estudantes à participação nas atividades online. Quando? Nesse período de isolamento social. Onde? Bairros onde se concentram os estudantes da escola. Como? Contratação de carros de som. Por quê? Para fazer com que os estudantes não desanimem e permaneçam conectados com as escolas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todas essas informações, né, que estão aqui soltas, digamos assim, na tabela, e vão juntar todas elas num parágrafo, juntando realmente todas elas num parágrafo. Então, de uma maneira que vai ficar semelhante ao que tem aqui no exemplo da questão 1. Vocês vão pegar essas informações, conectar todas elas e criar o lead de vocês, né,
das informações que tem aqui. Então, por exemplo, diretores e professores de escolas públicas de São Paulo promovem ação para estimular os estudantes à participação nas atividades online no período de isolamento social. E assim por diante, né? Daí depois, até aqui, por exemplo, eu só liguei. Mas quando chegar aqui, eu vou ter que colocar um conectivo, por exemplo, ó, de isolamento social, vírgula, em bairros onde se concentram os estudantes das escolas. Então vamos lá, vamos fazer a liga. Então aqui, ó, percebam que eu usei bem pouco espaço de tudo isso que ele forneceu e percebam que, assim, em alguns pontos foi só juntar a informação que estava no quadro. Em outros eu tive que fazer aí algumas adaptações, né, para que o meu lead ficasse melhor. Então, por exemplo, ó, aqui, né, até o ponto eu basicamente fui só juntando. Agora aqui eu já comecei a inverter um pouco a ordem, eu substituí algumas palavras para evitar repetição, porque por exemplo aqui, ó, aqui estava estudantes, aqui estava estudantes também, né? Aí ia ficar 3 vezes estudantes no lead, estudantes, 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 fica feio, dá eco, não fica legal. Então eu troquei aqui por eles, aqui por alunos, né? Precisei colocar ali uns conectivos e tudo mais, para fazer a liga mesmo, que nem assim a gente coloca os ingredientes no bolo, mas tem que fazer tudo direitinho para dar a liga, né? Então foi isso que eu fiz, e aí ficou dessa maneira o nosso lead. Aula 6. Gêneros jornalísticos argumentativos. 1. Leia o texto argumentativo a seguir. Cyberbullying. O que é isso? Você já ouviu falar em cyberbullying? O termo é uma derivação de bullying. Também chamado de assédio virtual, ele se refere às formas de hostilidade e violência que um grupo faz contra alguém. A diferença é que o cyberbullying se dá pelo meio virtual, seja pelas redes sociais abertas ou em grupos privados de conversa ou fóruns de discussão. Assim como o bullying, que acontece de forma presencial entre jovens nas escolas ou em outros ambientes sociais, o cyberbullying traz consequências gravíssimas para as vítimas, que muitas vezes não sabem identificar nem denunciar os assédios virtuais. Pela internet, fica ainda mais fácil para o agressor se esconder em perfis falsos, criados para fazer linchamento virtual. As redes sociais abertas, como Facebook, Instagram e Twitter, já têm algumas ferramentas de denúncia de assédios ou linchamentos virtuais. Precisamos usar cada vez mais esse espaço para denunciar agressores, pois essa é a única forma de cuidar uns dos outros, criando um mundo virtual ou real mais respeitoso. Qual é a ideia central do texto? Então, aqui na ideia central do texto, né, a principal ideia que ele fala são aí os aspectos de uma maneira geral e as consequências do cyberbullying. Depois, na letra B, em que trecho pode ser encontrado um posicionamento do autor? O posicionamento do autor basicamente é a opinião do autor. Então, ele quer aqui que a gente copie um trecho em que tem uma opinião do autor. Então, daí eu peguei esse trecho. Precisamos usar cada vez mais esse espaço para denunciar agressores, pois essa é a única forma de cuidar uns dos outros, criando um mundo virtual ou real mais respeitoso. Então percebam que aqui tem uma opinião dele, porque ele acha que a gente precisa usar esses espaços para denunciar os agressores. Outra pessoa poderia achar que não, poderia achar que a saída para combater o cyberbullying deveria ser outra. Então é a opinião dele aqui. C. O que você pensa sobre a situação exposta no texto livre acerca do cyberbullying? Aqui é uma questão pessoal, a opinião de vocês sobre o cyberbullying. Depois, na D, que contribuições você daria ao autor do texto para combater as práticas de cyberbullying? Também é uma questão pessoal. É o que você diria para o autor do texto que poderia ser feito para combater o cyberbullying? 2. Leia este trecho de uma reportagem veiculada no Jornal da USP. Quais as diferenças entre preconceito e bullying? Carla Camila Garcia. Cyberbullying. O cyberbullying pode ser praticado uma única vez, mas, por poder ser divulgado para uma multidão de pessoas por infinitas vezes, tem uma intensidade momentânea muito maior. Esse aspecto colabora para torná-lo, em muitos casos, mais danoso, uma vez que escapa aos ambientes específicos de convivência da vítima, tornando-se algo mais constante e amplo. Para José Leon Kroschik, a vítima se sente humilhada frente a um universo de pessoas conhecidas e desconhecidas. Você concorda com o autor em relação às consequências do cyberbullying? Justifique sua resposta. Então aqui ele está falando, né, que o cyberbullying ele pode ser divulgado demais assim na internet, porque a internet não tem fim, né? Uma coisa que você posta lá, ela se espalha e daí um negócio que você não segura. Né? E ele fala que isso faz com que o cyberbullying seja muitas vezes muito mais danoso.
muito mais prejudicial, né? Porque é uma coisa que não acaba ali, né? Pela internet não acabar, tá? Cultura constante, ampla. E que aí a vítima fica humilhada, né? Diante de pessoas que ela conhece e diante de pessoas também que ela não conhece, mas que vão estar tendo acesso àquilo que aconteceu, né? E aqui ele quer saber se você concorda com isso, com essa opinião do autor. E aí você vai dar a sua opinião nesse quadrinho, se você concorda ou não, mas vejam bem que tem que justificar. Então vocês têm que dizer por que concorda ou então por que não concorda. Aula 7. O fato e a opinião sobre o fato. 1. As afirmações a seguir contêm fato e opinião. E aí ele vai dar 5 afirmações e pede, né, para que a gente separe o fato e a opinião de cada afirmação. Então, ele não está dizendo que assim, as alternativas têm fato ou opinião. Ele está dizendo que elas têm as duas coisas. Cada uma das letras vai ter tanto fato quanto opinião. E aqui a gente vai separar, né, o que é fato da letra A, o que é opinião, e assim por diante. Então, vamos preencher. Então, agora, gente, eu preenchi aqui a tabela, né? Eu vou seguir aqui na tabela a mesma sequência que tem aqui, né? Então, a primeira é A, depois é B, assim por diante, até E. Então, percebam, ó, na frase, nessa letra A, Marcos é alto, deve, portanto, jogar basquete muito bem. A parte Marcos é alto é um fato, tipo, ele é alto, pronto, acabou, né? Não é uma coisa que dá para contestar. Já deve jogar basquete muito bem é opinião. Então, eu acho que ele deve jogar basquete muito bem. Você pode achar que não tem nada a ver, que só porque ele é alto ele tem que jogar basquete. Então, daí é uma opinião sobre o fato. Depois, embaixo, o Ricardo estudou na Universidade Federal de Santa Maria. É fato, né? Então, tipo, ele estudou lá, o diploma dele é de lá, acabou. É um excelente professor. É uma opinião. Alguém pode achar que é um excelente professor, alguém pode achar que não é um professor bom. São 11 horas e Felipe não apareceu em casa. É um fato, tipo, o horário dele ele não chegou. Agora, Felipe não tem muita responsabilidade, é uma opinião. Alguém pode achar que é isso, né? Outra pessoa pode achar que não é, que ele é responsável sim, mas que deve ter acontecido alguma coisa, enfim. Sinto dor de cabeça. É fato, a cabeça está ali doendo e não tem como negar. Pode ser problemas de visão. Aí é uma opinião de alguém que está vendo a pessoa reclamar que está com dor de cabeça e está falando, pode ser problemas de visão. Outra pessoa já pode chegar e já pode falar algo do tipo, você precisa ir no médico, verificar o que tem, né? Apresenta relatos verídicos, é um fato, né, que ele está comentando sobre o filme. O filme tem ali relatos que são verdadeiros, é fato. O filme é interessante. Aí, de opinião, você achou que é interessante? Eu posso até achar que é horrível o filme, né? Então, aí a gente separou os fatos das opiniões. 2. Observe as frases abaixo. Coloque-as no lugar adequado no quadro após fazer a leitura dos comentários. Este é o melhor jornal do país. Ele tem mais de 8.000 assinantes. Então, aqui ele quer que a gente pegue, né, essas duas frases e coloque elas no lugar certo da tabela. Então, ó, olha o comentário. Essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. Então, este é o melhor jornal do país? É essa opinião que ele está falando aqui. Você acha que é o melhor jornal do país? Eu posso achar que não. Como é que você vai provar que é o melhor jornal do país? Não tem como, porque é uma questão individual. Tem quem acha que é, tem quem acha que não é. E depois aqui, ó, ele tem mais de 8.000 assinantes. Essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de consulta à empresa. É um fato de verdade. É o número de assinantes que tem, pronto, e acabou. Eu vou lá, eu consulto, né, isso na empresa e eu vou ver que tem ali mais esses 8.000 assinantes. Não tem como alguém dizer que, tipo, não é verdadeiro. Tipo, existe, é isso mesmo e dá para provar, então é um fato. 3. Leia o texto a seguir. A transmissão de dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a estimativa é de que 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente. Nos últimos anos, a questão tornou-se ainda mais desafiadora para o país, quando foi confirmada no Brasil a circulação dos vírus causadores da febre chikungunya e da zika. O texto lido apresenta fatos ou opiniões? Então, aqui na letra A, o texto que a gente acabou de ler, ele tem fatos, tá? Em nenhum momento aqui o autor falou o que ele acha, né? Da zika, da chikungunya, da Organização Mundial de Saúde, enfim, ele só colocou ali esses dados estatísticos a respeito da questão, tá? Então, são somente fatos.
B, na sua opinião, o combate ao mosquito causador dessas doenças é efetivo? Por quê? Então, aqui é uma questão pessoal, é a opinião de vocês. Quando ele fala de efetivo, uma coisa efetiva é uma coisa eficaz, é uma coisa que funciona. Então, ele está perguntando se o combate feito ao mosquito que causa essas doenças funciona. Isso que ele quer saber. Esse combate que a gente está fazendo a esse mosquito, ele está funcionando? Ele está dando certo? Então, essa é a primeira pergunta. Aí vocês vão responder sim ou não. Tipo, sim, funciona. Ou então, não, não funciona. E a segunda parte da pergunta quer saber por quê. Então, daí vocês vão dar a opinião de vocês do porquê vocês acham que funciona ou não. Aula 8. Uma boa opinião vale muito. 1. Leia algumas manchetes criadas sobre alguns fatos. A tarefa é elaborar uma opinião sobre o assunto. Então, aqui ele deu uma tabelinha, né, com o fato e o campo em branco da opinião. Então, assim, a proposta desse exercício é que vocês elaborem a opinião de vocês. Então, assim, a partir do momento que nos exercícios anteriores já ficou bem claro qual é a diferença entre fato e opinião, agora é hora de vocês exercitarem isso e colocarem a opinião de vocês. Então, é uma questão pessoal também, né? A proposta é essa, que vocês deem opinião sobre cada um desses fatos. Por exemplo, no primeiro fato, cervejaria bombardeia nuvens para não chover em São Paulo durante o carnaval, né? Então, eles fizeram aí uma intervenção, né, aí atmosférica, digamos assim, para que não chovesse em São Paulo durante o carnaval, para eles terem mais lucro vendendo mais cerveja, né? E aí vocês têm que dar a opinião de vocês aqui. O que vocês acham? Foi legal eles fazerem isso? Foi certo? Foi errado? Por quê? E depois continua, né? A Alemanha reforça medidas de segurança após atentado racista. O que vocês acham disso? A Alemanha tem mesmo que reforçar essas medidas, né? Ou então não tem, não é necessário? Então, para cada um deles, vocês vão dando a opinião de vocês. Depois, no Camboja, irmãs de 98 e 101 anos se reencontram após quase meio século separadas. Então, daí, o que vocês acham desse acontecimento? Nossa, eu acho que foi realmente emocionante. Ou então, por exemplo, nossa, esse tipo de coisa acontece sempre. Enfim, estou só supondo, né? Claro, não acontece sempre esse tipo de coisa, mas estou ali dando exemplos, né, do que vocês vão fazer aqui, da opinião do que vocês acharam, né, disso aqui. Jogos do campeonato italiano são adiados por causa do coronavírus. Então, mais uma vez, o que vocês acharam? Realmente, tem que tomar esse tipo de medida, tal, para prevenir, ou então, não tinha necessidade, dava para fazer o jogo, usando aí algumas medidas de segurança. E aí o quadro continua na página seguinte. Eu não vou ler mais todos os itens para a gente seguir, né? Não demorar tanto o vídeo, mas vocês já entenderam qual é a proposta aqui, né? Pega os fatos que tem ali e na frente dá a opinião de vocês. E depois, na 2, ele fala, após o preenchimento do quadro, socialize com a turma as opiniões. Socializar algo com alguém é no sentido de compartilhar, né? Mostrar. Então, ele quer que você mostre para a turma as opiniões que você colocou no seu quadro. Como a gente está em período de aulas online, aí vocês têm que ver com o professor de vocês como ele vai adaptar essa questão. Se vai querer que, de repente, poste no grupo ou algo do tipo. Aí é com o professor de vocês, como ele quer que vocês compartilhem isso com os amigos. Aí, na 3, quais acontecimentos lhe chamaram mais atenção? Por quê? Então, mais uma vez, uma questão pessoal, né? Toda essa aula, basicamente, é pessoal, né? Depende aí das experiências do aluno. O que mais, assim, chamou a atenção de vocês no quadro, né? Dos fatos. E por quê? Então, desses fatos todos que tem aqui, ó, que estão todos aqui do lado esquerdo, que são vários, né? Que tem ali 2 páginas, praticamente. De todos esses fatos que estão aqui, o que mais chamou a atenção de vocês? O que vocês acharam mais interessante, né? Então, vocês vão colocar aqui quais foram e por quê, né? Então, assim, ele fala acontecimentos, então é mais de um. Não é para colocar aqui um apenas, porque ele está perguntando no plural. Então, vocês têm que colocar pelo menos 2 acontecimentos aí que mais chamaram a atenção de vocês. E aí dizer por quê. Uma dica para que vocês não tenham que copiar, né, todo o acontecimento é colocar ali uma numeração na tabela. Quer ver só? Vocês podem ir colocando aqui, né, A, B, e aí vai descendo. Depois esse aqui do Camboja, C, depois D e assim por diante, né, para identificar por um item cada um. E aí, quando vocês forem responder a letra 3, vocês só colocam o item A, vírgula, porquê, e aí diz o porquê. O item B, vírgula, porquê, e aí diz o porquê. Tá? Porque aí evita de vocês terem que copiar. Vamos supor que 3 acontecimentos chamaram bastante a atenção de vocês.
Aí, para vocês não terem que copiar os 3 acontecimentos e depois na frente dizer o porquê, vocês só marcam aí o item com a letra, conforme vocês já vão ter indicado ali na tabela, e dizem o porquê. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!